Olá, meu nome é Lucas Mateus e este vídeo é sobre Introdução ao Photoshop. O Adobe Photoshop é um software caracterizado como editor de imagens bidimensionais do tipo raster, criado em 1987 e foi lançado em 1999 pela Adobe. Desenvolvido pelos irmãos Thomas e John Knoll, onde Thomas criou um código em seu computador que exibia imagens em tom cinza, em um monitor de bitmap preto e branco. Só mais tarde, John percebeu o potencial do programa e juntos produziram a primeira versão, que era chamada de ImagePR. O Photoshop 1.0 foi lançado em 1999, sendo um programa utilizado como ferramenta de manipulação de imagem exclusivamente para o Macintosh. A primeira versão do Photoshop apresentava já interfaces básicas, muito semelhantes às que usamos no dia de hoje, mantendo algumas das ferramentas que ainda são utilizadas, como o corretor de cor, balanceamento de cor, saturação, curvas, níveis, ferramentas de clonagem, eram algumas das ferramentas que já eram utilizadas nessa versão. A primeira versão oficial do aplicativo foi lançada em 1999, em uma época em que simples retoques nas imagens poderiam custar alguns milhares de dólares, e dependiam de programas de vários equipamentos para prepararem um conteúdo para impressão, ganhando popularidade por disponibilizar trabalhos de qualidade e baixo custo. O Photoshop 2.0 já surgiu com suporte para Windows e o 3.0 trouxe ao uso de camadas, que facilitou ainda mais o trabalho de manipulação digital. Photoshop CS, o lançamento do Creative Suite para Adobe, representou uma nova fase do programa de edição de imagem. A partir da oitava versão, o app passou a se chamar Photoshop CS, sendo o CS6 na sua 13ª versão. Com a adição de novas ferramentas e aplicativos, o tempo de uma versão para outra cresceu, atualmente sendo entre 2 anos de um lançamento de uma versão para a outra. Aqui estando apresentando as versões de Photoshop. Bom pessoal, estamos aqui no Photoshop, né? Partindo do princípio, a gente tem aqui na parte superior a barra de menu, aqui em cima. Abaixo dele temos a barra de propriedades dinâmica. Dinâmica porque tudo que você selecionar de ferramenta aqui na sua barra de ferramentas aqui na parte esquerda, vai ficar alterando aqui as informações que tem aqui na barra dinâmica, alterando para melhor utilizar suas ferramentas, aqui aumentando o tamanho ou alterando funções de acordo com a ferramenta que você estiver usando. Como eu acabei de dizer, na parte esquerda temos aqui a barra de ferramentas com todas as ferramentas do Photoshop que você pode utilizar aqui para fazer alterações, seleções e etc. aqui na sua imagem. Aqui na parte direita nós temos a parte com o painel com a parte com as cores, que já tem aqui o RGB, você pode escolher e formar a sua cor do jeito que você preferir. Ou a amostra, que já vem com cores pré-definidas aqui, que já existem. Do lado no quadradinho a gente tem o histórico, a parte de propriedades. Abaixo a gente tem o ajuste, os estilos, que já estão pré-definidos aqui com alterações específicas. A parte de ajuste já vem com os ajustes também pré-definidos aqui de brilho, contraste, você adicionar que degradê, saturação, você ativar, ó, utilizar os efeitos definidos. Embaixo a gente tem a parte com as camadas, canais, demarcações e as máscaras também, utilizar as máscaras com as opções aqui embaixo. Bom, do princípio, para usar o Photoshop, você adicionaria uma imagem, aí você tem que vir aqui no canto da imagem e clicar com ela 2 vezes para você poder utilizar ela para alteração, senão ela fica travada, você não pode aplicar nenhum tipo de efeito sobre ela. Então vamos aqui desde o primeiro, que no primeiro a gente tem o mover, que ele move os elementos da composição sua, você clicaria nele, você pode arrastar ele, ou então alguma coisa selecionada na sua imagem, você pode movimentar ela aqui, no caso eu tenho uma imagem inteira. No segundo aqui a gente tem o letreiro, que cria seleções de formas variadas. Nas variações que ele tem, a gente tem um retângulo, um elíptico, linha única e coluna única. No caso você selecionaria, iria na sua imagem e faria uma seleção. Aí você aplicando com os outros efeitos, você pode mover, utilizar aplicações só dentro dessa área que você fez aqui também. Você cria uma seleção e faz aplicações dentro dela. Aqui no segundo a gente tem o laço. Faz praticamente a mesma coisa, só que no primeiro caso a gente aplica os efeitos de forma com as formas. Nesse aqui a gente faz uma forma mais dinâmica. No caso você faria seu traçado específico. E voltando ao início, você cria uma seleção para você aplicar suas coisas, seus efeitos também.
Só que nesse aqui é meio ruim de utilizar porque você tem que ter um pouco mais de dedo para usar isso aqui. Temos o poligonal, que você faz um ponto, um outro ponto, e ele vai puxando de um ponto para outro, você faz a sua seleção da mesma forma. Isso aqui é mais para formas mais retas, assim, então, né? Formas mais curvadas de imagem, assim, ou esses cantinhos aqui, seria mais difícil de utilizar. E o laço magnético, que é o melhor, que você faz um ponto e vai tracejando ele por cima da imagem e ele vai criando os pontos e seguindo com você na imagem. Aí você traz para o começo e consegue a seleção, que aqui, ó, consegui só a cabecinha dele, para fazer as alterações na sua seleção. Aqui depois dele a gente tem o ferramenta de seleção rápida, que você faz uma mancha. Aí você pode ir aumentando a sua mancha ou diminuindo ela de acordo com a sua escolha. Ela faz uma seleção bem mais rápida e dinâmica. Beleza. Aí a gente pode ter aqui também a varinha mágica, que você clica e ele faz uma seleção dinâmica bem mais rápido de acordo com onde você selecionou e as variações de cores mais próximas de onde você selecionou. Dependendo da coloração que você dá onde você clicou, ele consegue uns efeitos mais, uma seleção mais rápida, por assim dizer. E na maioria dos casos ele é o mais funcional, né? A varinha mágica é o melhor. A gente tem aqui o corte e fatia, que a gente consegue o corte demarcado, que selecionaria a imagem inteira, você alteraria o tamanho aqui do porte para poder fazer um corte na sua imagem. Depois dele a gente tem o corte perspectiva. Você criaria uma área de perspectiva e ele faz esse quadriculado aqui. Você consegue fazer um corte mais específico, mais bom, dependendo do que você quiser de resultado aqui. Ele consegue um resultado mais funcional. Você consegue girar ele, alterar. A gente tem aqui também o ferramenta de fatia, que possibilita selecionar a área para editar. Não vamos cortar, não. Aqui. Que ele seleciona a área, aí você pode fazer dinamicamente aqui a alteração de proporção da área que você quer alterar aqui para fazer o corte. Também é bem útil. A gente tem aqui também a seleção por fatia, que ele também desenha aqui o tracejado da área e possibilita você selecionar a área para você fazer o seu corte aqui com um efeito mais funcional. Beleza. Temos aqui a de ferramenta do conta-gotas. O conta-gotas ele é bem simples, você selecionaria. Deixa eu desbloquear a imagem aqui de novo. Simples, você selecionaria aqui uma parte da imagem, ele vem aqui na parte do RGB e ele faz um RGB para pegar a cor da imagem que você selecionou. Tipo, aqui no olho dele, ó, é preto. É aqui azul. Você pode conseguir o tom de cor que você deseja já bem mais facilmente com o conta-gotas. Tem o conta-gotas 3D, que faz a mesma função, só que ele é mais voltado para as imagens em 3D. A gente tem embaixo o classificador de cores, que ele registra 4 pontos de informação na imagem que você clicar, que aí ele pega lá onde está no XY da imagem e colocaria o RGB dela. Você pode fazer isso em 4 pontos. A gente tem aqui a régua, que utiliza medidas de distância e ângulo dentro da imagem. Embaixo a gente tem aqui a ferramenta de notas, que você cria um bloco de informação ao lado da sua imagem aqui. Você pode ficar adicionando informação nela de acordo com o que você achar necessário. Embaixo a gente tem aqui a ferramenta de contagem, que possibilita a gente aplicar números em elementos da imagem aqui também, depende do propósito que você quer ter. No próximo aqui a gente tem a ferramenta de pincel de recuperação de manchas, que possibilita você remover pequenos pontos de sujeira e imagem aqui. Que ele seleciona e faz uma pequena manchinha. Aí ele faz o cálculo em cima do que tem ao redor da imagem e ele tenta compensar na onde você selecionou. Isso aqui é mais funcional para fotos do que para uma imagem, que a imagem já está bem desenhada. A gente tem depois também o pincel de recuperação. Deixa eu ver, o pincel de recuperação. Ele possibilita a gente corrigir interferências aplicando amostras de cor e padrões próximos sobre a área aplicada.
que no caso aqui, a gente seleciona aqui, tem que apertar o Alt. Aí ele faz um alvo, seleciona a imagem. Aí ele arrasta uma cópia da imagem. Você pode ir redesenhando a partir do ponto que você marcou. Aí no caso aqui, ó, eu desenharia um outro print. Aí, ó. Ele vai copiando da imagem lá e tentando refazer a imagem. Aí quando você solta, ele aplica e nos cantos de borda ele faz a mesclagem com os cantos de fundo. Aí, ó, dá um efeito até que... Belo efeito, um efeito da hora. A gente tem aqui a ferramenta de correção, que possibilita a gente corrigir a área selecionada utilizando a área de referência. Que a gente faria uma seleção. Aí ele consegue arrastar a imagem de seleção sua e copiar de uma área da onde você arrastou. No caso seria o mesmo que você fazer uma área para copiar uma nuvem e arrastar até uma nuvem, ele copiaria uma nuvem. Praticamente seria isso. A gente tem aqui a ferramenta de mostrar visível do conteúdo. Ele também faz aqui a seleção. Aí você arrasta e ele faz um clone da parte que você selecionou. Aí ele aplica, faz aqui os cálculos para fazer o contorno aqui, para fazer a definição. E ele arranca aqui, ó. Tenta fazer a compensação da onde você arrancou a imagem, utilizando os contornos ao redor. Não, na verdade, utilizando os contornos da onde você recolocou. A gente tem o olho vermelho. O olho vermelho não dá para fazer a aplicação dele aqui, porque o olho vermelho ele é mais usado para você tirar o efeito de olho vermelho das fotos que você tira com flash. Fica aqueles olhos vermelhos por causa do flash. O olho vermelho serve mais para esse fim. Na verdade, só para esse fim. A gente tem aqui a próxima aqui, a ferramenta de o pincel. Você pega a cor que está selecionada aqui embaixo e você simplesmente passa por cima da imagem da forma como preferir e ele vai pintando a imagem. O lápis, ele tem o mesmo efeito, só que com um efeito de tracejado mais fino. A gente tem aqui a substituição de cor, que ele vai repassando e alterando, mas com um efeito que não é tão grosso quanto os outros dois. Ele vai passando, mas só para pintar por cima. Ferramenta de pincel de mistura, que você pegaria os planos de fundo das cores e faria uma mesclagem. Próximo aqui a gente tem o ferramenta de carimbo, que possibilita a gente clonar a área que a gente mostra em outro ponto da imagem. Nesse caso aqui, ó, a gente vai raspando, 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 raspando e vai refazendo, porque eu já tinha selecionado daquela vez na imagem ali embaixo, naquele espaço. Então ele vai repassando aqui por cima e ele vai clonando a imagem de acordo com o primeiro ponto que eu tinha feito. Aí ele refaz uma imagem em cima da outra. Vamos voltar aqui, tadinho do print. A gente tem aqui também o carimbo padrão, que é igual ao carimbo, mas ele possibilita a criação de padrões com outras texturas, né? Que aí você vai passando lá e você escolhe lá na parte direita ali, numas das texturas já pré-definidas, né? Você escolhe uma textura específica e repassa ela por cima da imagem que você tem. A gente tem aqui a parte do ferramenta do pincel histórico, que ele pega toda a parte de pincel que você utilizou aqui até agora, ele vai criando um histórico aqui, você pode fazer as alterações, ou então pegar a história dele. E o pincel em arte também, que é as aplicações diferenciadas do pincel, ele já deixa gravado aqui com o histórico dele. Como eu apaguei a parte que eu fiz, não dá para apresentar. A gente tem a borracha, que é o mais que óbvio, né? Você passa por cima da imagem, ele apaga, né? Que é o que a borracha faz, né? Cá entre nós. Ferramenta de borracha de plano de fundo, que essa aqui ela tem mais enfoque de arrancar, você focalizar a imagem principal e arrastasse ela arrancaria só o fundo aqui, ó. Você traceja ao redor da imagem, aí ele mesmo faz o cálculo e tenta arrancar só da cor que você está puxando a mais. Ele não apaga da cor que você não está... Ele faz o cálculo e ele apaga mais da cor que você selecionou. Então ele evita apagar a imagem de cor diferente aqui, que seria tipo a principal. Como aqui a
cachecol dele é vermelho, se eu for apagar aqui, ele não faz o cálculo em cima do vermelho, ele faz o cálculo em cima do azulado, claro que está no fundo. A gente tem aqui também a ferramenta de borracha mágica, que você simplesmente seleciona uma área, ele faz um cálculo do máximo de cor próximo da cor que você escolheu e apaga. Faz um belo de um apagão aqui, ó, dependendo do seu resultado, que você consegue acelerar muito o processo. A gente tem aqui embaixo a ferramenta do degradê, que possibilita você fazer transações de entre cores. Você selecionaria, utilizaria uma das informações ali do lado e ativaria e selecionaria uma área e faria aqui um efeito degradê aqui por cima, de 2 a quantas cores você quiser lá, com as definições aqui em cima, para você alterar. A gente tem a ferramenta de lado de tinta, que você selecionaria ali uma cor, simplesmente clica em cima e ele altera a área inteira até os cantos aqui com a cor que você selecionou aqui, que todo mundo conhece. E esse aqui é a ferramenta de projeção em material 3D e faz o mesmo efeito, só que ele é mais focado para materiais 3D, que faz uns cálculos diferentes. Ferramenta de desfoque, você seleciona uma área e vai lá apertando sobre ela e ela vai dando desfoque na imagem. Deixa eu só tirar aqui que está selecionado aqui com o... Opa, beleza. Ele está selecionado aqui com outro. Você faria o de desfoque, aqui a de nitidez ela põe em foco e a de borrar, bom, ela borra a área, né? Isso aqui não precisa nem apresentar, não, que isso aqui é muito óbvio. A gente tem aqui a lupa, com a parte de sobreposição, que ela clareia a área selecionada. Aqui, ó. Você vai raspando, ela vai clareando ainda mais a área, de acordo com o resultado que você quer. Embaixo dela a gente tem a de superexposição, que ela vai escurecer a área, que vai deixando ele mais nítido. Também ficou bonito isso aqui. E a de ferramenta de esponja. A ferramenta de esponja retira a saturação das cores na área aplicada. Você vai passando, ele vai tirando saturação. Esse aqui não tem muita saturação de cor, porque a imagem já está pré-pronta, pré-definida. A gente tem aqui a ferramenta de caneta. Que a ferramenta de caneta cria marcadores e ajusta as curvas, ajusta eles com curvas ou retas. Aqui, ó. Faz um ponto, ele pega um ângulo. Você cria um outro ponto, aí ele faz uma linha entre o outro ponto, você pode fazer alterações nela para fazer uma reta, uma curva. E aí você vai fazendo ponto a ponto e girando aqui para fazer uma seleção bem mais correta aqui de acordo com o resultado que você precisa. A gente tem a caneta de forma livre, que possibilita você desenhar os marcadores de forma livre, né? Que você simplesmente vai fazendo uma linha e arrastando e simplesmente junta as linhas e consegue também uma seleção aqui para sua alteração. E esse aqui também você precisa ter um pouco mais de dedo para usar isso aqui. Abaixo a gente tem a ferramenta que adiciona os pontos de ancoragem aqui na sua marcação. O outro você retira os seus pontos de ancoragem. E a ferramenta última aqui é a converter pontos, que converte os pontos altera eles por causa do ângulo, fazendo ficar mais aberto, fechado ou suave aqui, dependendo das alterações. Você não precisa desfazer todos os pontos que você fez. Você clica nela, clica no ponto e altera direto naquele ponto. Próximo aqui a gente tem a ferramenta de texto, que você escolhe um modo de texto, a letra, o tamanho, o formato, a nitidez, se ela está centralizada ou não, a cor, essas coisas. Seleciona uma área e você escreve dentro dela. No caso aqui a letra está pequenininha, mas vocês entenderam. Que aí você vem, seleciona. Deixa eu tirar aqui. Ficou muito pequenininho. Bom. No todo caso a gente vem, seleciona aqui e faz aqui a escritura aqui de texto. Vou tirar esse troço daqui. Aqui também a gente tem a parte de escrever, porque na primeira a gente escreve na horizontal. Aqui a gente pode selecionar e escrever em vertical. A gente pode também fazer máscaras de texto em horizontal para você fazer uma seleção de textos ou palavras aqui na horizontal e o mesmo efeito só que na vertical. A gente tem aqui embaixo a parte de seleção, tem a seleção de demarcador que seleciona os demarcadores ou formas.
aqui, só que você só utiliza ele com a caneta, é claro. E a ferramenta de seleção direta, que seleciona e edita os pontos de ancoragem aqui que você fez também, que funciona junto com a caneta. A gente tem aqui as partes com formas, que tem os retângulos arredondados, elipses, polígonos e tal. Você escolheria uma forma e altera ela aqui em cima, tracejado, cor, tamanho, e desenha aqui sobre a sua imagem, aqui na tela branca, ou sobre mesmo a sua imagem, depende do resultado que você quer também. A gente tem aqui embaixo a mão, que você utiliza para mover a imagem dentro do seu projeto. A gente tem o girar visualização, que você gira a sua imagem também dentro do seu projeto. Embaixo aqui a gente tem a lupa. A gente pode clicar e chegar mais perto da imagem, alterar aqui, ó. Alterar a visualização da sua imagem, galera, não é o tamanho dela, tá? Você altera a visualização da imagem. Aqui embaixo a gente tem a parte com as cores. No caso aqui, ó, a gente tem esses dois quadradinhos aqui que eles, se você clicar neles, eles eram a cor pro preto e branco padrão aqui do Photoshop. Aqui do lado da setinha a gente clica, ele altera entre o preto e o branco aqui. Eles alteram entre as cores que está aqui. E você selecionaria clicando aí 2 vezes, aí você abre a área aqui de seletor de cores. Ou então você já define uma cor aqui usando o pincel ou aqui do lado no direito com o RGB aqui. Define a cor para poder fazer uma aplicação ou passar por cima da imagem mesmo. Aqui embaixo a gente tem a parte de máscara aqui, de modo máscara rápida de modo padrão, que cria uma seleção de máscara em vermelho rápida que muda para o modo normal. Se você criar uma máscara, aqui na parte direita aqui embaixo, você pode criar a máscara. Aí esse aqui você já cria os efeitos e passa por cima já criando uma máscara rápida. E na parte aqui embaixo dele a gente tem o modo de alteração, que tem as 3 telas aqui que você pode visualizar sua imagem de forma mais dinâmica aqui. Dependendo de como você utiliza o seu projeto aqui, você consegue ter uma visualização melhor usando essa aqui. Aí a gente vem aqui para a parte direita, que a gente tem o histórico aqui do lado, de tudo que você vai fazendo e aplicando de efeito vai batendo aqui no... Você pode aplicar aqui no histórico para ficar gravando, para você ver as suas alterações. As propriedades, que você pode fazer alterações. Como eu já tinha dito, a cor com o RGB e a coloração de escolha aqui também de conta-gotas. E do lado as amostras pré-prontas. Embaixo os ajustes, com todas as definições aqui já de alteração pré-definidas aqui, de matriz, saturação, inverter, brilho. Tem um monte de efeito já pronto aqui para você utilizar. Os estilos, que já são ajustes pré-programados aqui, que já estão para você só clicar e usar. Ele dá efeito lá de alteração de cor, pôr 2 cores, você vai utilizando dependendo do resultado. A parte de camadas, o tipo de camada que você quer criar aqui. Para você criar aqui já a imagem do quadro, alteração de luz, de texto, de alternação de tamanho e a de criar outra folha de camada. Abaixo que a gente tem a parte de alterações aqui, que você pode criar entre normal, diversificar, endurecer, multiplicar aqui, as variações você pode aplicar sobre as camadas. Opacidade, que é você poder clarear aqui sua imagem, ó. Você vai deixando ela mais opaca. Aí 100% ela está no máximo e você vai derrubando ela. E dependendo da sua camada, você vai fazendo o clareamento dela para parecer um efeito fantasma ou uma imagem sobre a outra. O efeito do preencher. Também tem o mesmo efeito, ó, que ele vai tirando. Nesse caso ele vai tirando a imagem mesmo, fazendo efeito mais fantasma. No opacidade ele ainda mantém um pouco mais do tracejado da imagem. Aqui do bloquear a gente tem o de bloquear a imagem, bloquear alterações de pincel, ou de movimentar ou bloquear tudo. Assim você não tem problema com a sua imagem. Se você realmente quiser manter ela e só utilizar as camadas ou máscaras que você colocar por cima, aqui aí você trava tudo e mantém pelo menos uma imagem, a imagem principal. Aí no caso aqui embaixo a gente pode ter os efeitos, você criaria uma máscara aqui, ó. Pronto, você criou uma máscara. Ela está sobre a sua imagem, aí tudo que você fizer agora por cima vai saindo direto na máscara. Mesmos efeitos, aplicações, tudo, então você sempre vai ter a reserva da sua imagem original ainda pronta. Aí você pode fazer aqui, ó, nas alterações, ó, você pode mesclar as camadas, ativar efeitos delas, que são os mesmos efeitos que estão aqui na parte de
imagem e ajustes. Brilho, nível, contraste, cor, tal. Tem um monte de variações aqui de efeitos que você pode pôr. Eles estão aqui, só que aqui é na versão de máscara, versão rápida. Aí aqui a gente tem a de criar uma máscara a mais. Essa parte aqui a gente tem as alterações aqui, ó, que a gente pode colocar cor, efeito e tal. Nessa parte aqui também está selecionado aqui em cima das imagens. A gente pode pôr aqui de criar uma pasta, que aí ele vai criar um agrupamento de informação. Que aí você pode ir criando informações separadas e depois ir mesclando elas na imagem aqui. Aí a gente tem aqui a de criar mais uma camada, que a máscara ela vai sendo aplicada sobre o seu desenho, o desenho que está ali. Que a máscara vai sobre. As camadas que você vai criar, a camada que você cria é outra imagem, pode ter outro desenho, outras explicações, outras funcionalidades. Aí a gente tem aqui o último, que é a lixeirinha, que a gente vai excluindo aqui as coisas. Bom, pessoal, por mim, terminamos por aqui. Esse aqui foi a minha introdução ao Photoshop. Obrigado a todos por terem ouvido e até a próxima.